Tudo bem, pessoal? Aqui é Arthur, sou professor de Física do Garro e nós vamos estar aqui hoje falando com vocês um pouquinho sobre ondas gravitacionais. Ondas gravitacionais é um assunto que surgiu muito na mídia nesse começo do ano, né, em fevereiro, mais precisamente no dia 22 de fevereiro de 2016. Foi marcado pela descoberta, né, pela comprovação científica das ondas gravitacionais. Nós vamos aqui falar um pouquinho do que é ondas gravitacionais, que é um assunto que pode vir a aparecer, e também dar um geral em ondas, que é um conteúdo muito importante para a gente. Começando então com ondas aqui, vamos delimitar todas as propriedades da onda e também as suas características principais. Primeiramente, tem que começar com a definição de onda, né? Onda então vai ser uma deformação, qualquer tipo de deformação oscilatória em um meio. Essa onda então vai ser propagada nesse meio, criando essa deformação. Nós temos alguns elementos que são importantes numa onda a saber. O vale dessa onda, que é o ponto mais baixo da sua estrutura, e a crista, que é o ponto mais alto. Outro conceito muito importante é o conceito de comprimento de onda, determinado pela letra grega lambda, que nada mais é do que o tamanho dessa onda medido através de dois pontos consecutivos quaisquer. Pode ser dois vales, duas cristas ou dois pontos de início e fim de propagação da onda. Outro conceito muito importante que nós temos também que ter em mente é o conceito de velocidade de propagação. Isso que vai fazer, além do comprimento, vai fazer com que você diferencie diferentes tipos de onda e como é que ela se propaga no meio. Como todo tipo de velocidade, ela vai ser interpretada basicamente como ΔS sobre ΔT, variação de espaço e variação de tempo. Então, como o nosso ΔS, logicamente, vai ser o comprimento dessa onda, e o nosso ΔT, o tempo que vai levar para essa onda percorrer no espaço, vai ser o período que ela tem. Ou seja, o período vai ser o tempo gasto quando você completa uma oscilação. Nós sabemos na matemática que o período também pode ser representado como sendo inversamente proporcional à frequência. Então, para tornar mais fácil o cálculo, nós utilizamos essa fórmula aqui, que é a fórmula que geralmente é utilizada para todas as questões de onda, que é velocidade de uma onda, velocidade de propagação de uma onda, vai ser igual ao lambda, ou seja, o comprimento dessa onda, vezes a frequência. Então, continuando aqui, nós vamos falar um pouquinho da radioastronomia e que é um pouco das aplicações que nós vamos utilizar para chegar aqui nas ondas gravitacionais e o porquê desse grande experimento fez tanto sucesso, porque ele é tão importante para a história da física e para a história da ciência como um todo. Começamos então com a história da radioastronomia, como a gente conseguiu perceber que as ondas, principalmente as ondas de rádio, são muito importantes para a gente conhecer um pouquinho mais do que está acontecendo na astronomia nas grandes escalas, né? Começamos com Jansky, um grande físico americano, que ele teve a incumbência de pesquisar por que as ondas de rádio que saíam via telégrafo dos Estados Unidos tinham grandes interferências ao chegar na Europa. Essas interferências normalmente eram estáticas. Então, o Jansky, em seus estudos, percebeu que havia duas fontes primárias dessa interferência nas ondas de rádio. A primeira interferência clássica seria a radiação, que geraria ondas de rádio provenientes das tempestades, grandes tempestades que aconteciam no Oceano Atlântico. Só que o mais interessante foi essa segunda descoberta que havia radiação que interferia diretamente na emissão dessas ondas de rádio e que essa radiação é proveniente do centro da nossa galáxia, o centro da Via Láctea, mais precisamente pela constelação de Sagitário, no centro da galáxia. Então, grandes massas, grandes astros são capazes de gerar grandes radiações por meio de ondas de rádio, e essas radiações chegam à Terra e por causa delas há tipo de interferência. O que o Jansky teve a ideia, então, de utilizar essas ondas de rádio para começar a visualizar grandes acontecimentos? Antigamente, antes das ondas de rádio, da radioastronomia, do advento da radioastronomia, nós tínhamos que utilizar prioritariamente a luz como fonte de energia, como fonte de visualização do nosso universo. Então, nós só conhecíamos aquele espaço, aquele componente do nosso espaço, do nosso universo, que a luz chegava nele. Então, com a radioastronomia, na verdade, não. A gente conseguiu ver coisas que estavam além da luz, coisas que percorriam distâncias à velocidade com as ondas de rádio. Então, fenômenos como fusão de quasares, fusão de estrelas, formação de buracos negros foram possíveis, a partir da radioastronomia, serem visualizados, coisas que nunca poderiam ser vistas somente com o advento da ótica, né, com as ondas de luz. Finalizando, então, vamos entrar em o que realmente aconteceu lá em fevereiro no laboratório dos Estados Unidos, o que é a onda gravitacional. Começamos então essa história com Einstein em 1915, que ele fez a grande elaboração da teoria da relatividade geral, em que ele unia conceitos da sua relatividade com conceitos da gravidade. O que é o Einstein, então? O que é a gravidade para o Einstein, então? O Einstein afirmou que todo tipo de gravidade é uma deformação do espaço-tempo, não mais uma força, assim como Newton falava na sua mecânica clássica.
Então você tinha um tecido espaço-tempo, que é um tecido que componheria o universo, e você tinha grandes astros, esses grandes astros, com sua gravidade, deformavam esse tecido e formavam em volta de si uma órbita, né? Então assim que seria a órbita dos planetas. Para imaginar esse tecido espaço-tempo e ficar um pouquinho mais claro, é só imaginar vocês com uma grande coberta, um grande colchão, e colocar uma esfera de maciça, de metal, em cima desse grande colchão. A partir do momento que você coloca em cima, você vai criar uma deformidade. É exatamente assim que funciona o nosso universo. Os planetas são essas grandes massas de metal que, ao ser colocadas em uma superfície que deforma facilmente, faz com que haja essa formação côncava, né? Que é a deformação do espaço-tempo, que é responsável pela gravidade. O que o Einstein descobriu, então? O Einstein, na verdade, ele não descobriu, ele propôs, teoricamente, que como você tem essa deformação pela ação da gravidade, se você colocar qualquer tipo de interferência nesse sentido, e se essa interferência for, do ponto de vista gravitacional muito grande, você vai criar oscilações nesse tecido espaço-tempo. Assim como você, quando chega no lago, pega uma pedrinha e joga ela, quando essa pedrinha encosta no lago, ela forma ondas, ela funcionaria basicamente igual, de maneira semelhante, no tecido espaço-tempo. Qualquer tipo de deformação muito abrupta formaria interferências cíclicas que seriam nada mais seriam que ondas nesse tecido espaço-tempo, ou seja, ondas gravitacionais. E como é que a ciência conseguiu descobrir isso? Né? Em 1915 para 2016, foi finalmente que a gente conseguiu descobrir isso. Através de um experimento que pode parecer um pouco simples, mas na verdade é muito complexo de ser realizado, que foi realizado nos Estados Unidos, em que foram colocados dois centros, né, com dois espelhos gigantescos e uma fonte de laser. Cada centro, né, um centro localizado no estado de Louisiana, outro centro localizado no estado de Washington. Cada um dos espelhos tinha em torno de 4 km, né, aproximadamente, de distância até a fonte principal, um na horizontal, outro na vertical, e a fonte mandava os raios, né, os raios batiam nos espelhos, chegava até o espelho e refletia. Num ponto de vista normal, o que aconteceria? Quando os dois chegassem ao mesmo tempo, eles se anulariam. Então, como o tecido espaço-tempo está normal, não tem nenhuma oscilação, os lasers ficam normalmente, sem oscilação nenhuma. Porém, o que aconteceu no dia 22? No dia 22, o sensor percebeu uma pequena alteração, pequena mesmo, na ordem de milímetros, nesses discos, nesses espelhos, né? Então, significa o quê? Que o tecido espaço-tempo que estava presente naquela região sofreu oscilação. Isso comprovou, fatidicamente, né, que há oscilações do espaço-tempo, que as ondas gravitacionais são uma realidade, são verdade. O que isso impacta na nossa vida? A partir do momento que essa descoberta foi feita, nós podemos pensar em extrapolar esse tipo de tecnologia para mais, em escalas maiores. Colocar, por exemplo, um sistema parecido com esse em órbita da Terra, para que, ao estar em órbita da Terra, você consiga captar coisas gigantescas que estavam acontecendo. O que aconteceu de tão grande no nosso universo, a ponto de ser captado no dia 22 de fevereiro de 2016? No dia 22 de fevereiro de 2016, nos Estados Unidos, foi captada a fusão de dois buracos negros, de escala gigantesca. Um tinha aproximadamente 36 sóis, outro tinha aproximadamente 29 sóis. É o tamanho, né, de 29 sóis. Então, a fusão desses dois buracos negros gerou um impacto tão grande que, a uma distância de 1,4 bilhões de anos-luz, você não conseguiu ter uma oscilação, mesmo que pequena, no tecido espaço-tempo na Terra. A grande fusão aconteceu 1,4 bilhões de anos atrás e demorou todo esse tempo para essa onda gravitacional chegar à Terra. O que a gente pode fazer no futuro? No futuro nós podemos identificar mais desses fenômenos e conseguimos visualizar lugares que a gente não conseguia alcançar com nossos telescópios normalmente. Nós conseguimos agora, com as ondas gravitacionais, ter um conhecimento do que está acontecendo no nosso universo muito maior do que nós tínhamos antes. Então, por isso que essa descoberta foi tão importante e mostra que, mais uma vez, que a ciência é muito grande, a ciência, principalmente a física, tem grande potencial ainda de fazer descobertas ainda nesse século. Então, pessoal, finalizando aqui, como é que pode ser cobrado isso no Enem? Então, basicamente, o Enem ele vai utilizar as ondas gravitacionais como um arcabouço para questões mais acessíveis ao público do ensino médio. Então, uma coisa muito corrente que ele pode ser cobrado é exatamente isso aqui, os conceitos mais básicos da ondulatória, utilizando como base as ondas gravitacionais da descoberta. Então, saber como é que é uma velocidade, saber calcular o lambda, tudo isso vai ser muito importante para vocês na hora do Enem. Outro fator muito importante é o estudo da física moderna. Então, a teoria de Einstein, a teoria da relatividade, todos esses questionamentos que poderiam vir a aparecer nem também são muito importantes. Então, vocês têm que ficar muito ligados nesse ponto. Tanto na ondulatória clássica, quanto na física moderna. Einstein,
Heinz e tudo mais, que vocês vão conseguir se dar bem no Enem nessa parte. Então, pessoal, é isso pelo vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. E não se esqueça de, se tiver alguma dúvida, deixar nos comentários aqui.